Bem-vindos ao Med Além, um podcast onde 6 vozes compartilham paixões e descobertas que vão além da medicina. Meu nome é Hannah Thiele e o tema do nosso episódio de hoje são os desafios de cursar medicina no exterior e o processo de revalidação para atuar no Brasil. Divido a mesa hoje com minha amiga Natália e um casal de convidados. Olá, eu sou a Natália. Hoje estamos dividindo a mesa com Hannah e com um casal de convidados. Felipe tem 32 anos, é cirurgião dentista, especialista em prótese dentária, médico e revalidado no Revalida INEP 2023.1. E sua esposa Pamela, 26 anos, mãe do Bernardo, médica e revalidada no Revalida INEP 2023.1. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Muito obrigada. Primeiro, a gente queria começar entendendo, um pouco da história de vocês. O que fez vocês irem cursar medicina no exterior? Quais foram as suas experiências, os desafios, os bônus que vocês tiveram lá? Certo. Meu nome é Pamela, como a Natália apresentou. Estou muito feliz de estar participando desse podcast aqui com vocês hoje. Eu acho que é muito importante a gente compartilhar nessas experiências, porque é a dúvida de muita gente. Por que ela escolheu ir fazer medicina no exterior? Sim. Como eles se conheceram e voltaram a atuar aqui no Brasil? Então, eu acho muito importante a gente compartilhar um pouco dos nossos momentos e o que nos fez levar, para ir até a Argentina. A gente formou na Argentina e hoje a gente vai compartilhar um pouco sobre isso. Boa, meu nome é Felipe. Para mim foi um pouquinho diferente o processo, porque, como você falou, eu já sou dentista, então conheci Hannah também na faculdade de odonto, a gente fez a mesma faculdade. E eu já tinha uma profissão, então para mim ficou meio complicado para poder fazer a medicina aqui, ter que me dedicar novamente a estudar para um cursinho. Na época que eu fui ainda era muito concorrido, ainda tinham menos faculdades, eram 3 faculdades, se eu não me engano, na época, então a concorrência era muito alta e principalmente o preço. Então o preço também, o custo elevado daqui foi um dos fatores que me fez querer estudar medicina lá no exterior. A verdade, eu estava frustrada, porque quando eu fui também, era muito concorrido a medicina aqui e o valor era muito elevado da mensalidade. E eu ficava pensando, meu Deus, sou eu e mais 2 irmãos. Meu pai não vai ter condição de pagar uma faculdade particular. A pública, até hoje, ainda é assim muito concorrido e antigamente era mais ainda. Então, meu pai chegou um belo dia para mim e falou, filha, e se você fosse fazer medicina na Argentina? Eu não tinha ideia de nada. E aí me foi vendido a ideia, fazer medicina na Argentina sem vestibular. Então, já fiquei assim, mas como assim sem vestibular? E quando eu cheguei lá, não era nada do que me haviam vendido. Eu não fiz medicina sem vestibular. O processo de ingresso lá na Argentina é um pouco diferente daqui. Existe um vestibular, mas é um vestibular classificatório. Você precisa atingir tantos pontos. Se você atingir tantos pontos, você entra na faculdade. Ou seja, você só compete com você mesmo. Você não compete com os demais candidatos. Então, todo mundo que atingisse tal pontuação conseguiria passar. E aí, o método de ingresso lá era 6 e 3 meses. E aí, você cursava as matérias e aí, no final, você fazia as provas. Eu acho que eram 5 provas, né? Você, assim, tinha a prova, tinha o método intensivo, que eram esses de 3 meses, e o método extensivo, que eram esses de 6 meses. Então, como funciona? Você faz como se fosse um semestre da faculdade de medicina, só que não são todas as matérias. Então, você cursa na nossa faculdade, A gente cursou antropologia médica, biologia, química e história da medicina. E anatomia. Também, então, você fazia mais ou menos 2 provas de cada matéria dessa. No final, você aprovando nessas provas, aí no ano seguinte você ingressava de fato na carreira de medicina, nos 6 anos. Esse é um processo à parte, essa forma de ingresso. Então, assim, não é que não tem vestibular. Tem um vestibular, mas não é uma única prova. É como se fosse um semestre da faculdade ali, antes de você, de fato, ingressar no curso. Eu acho que o que mais se escuta aqui é exatamente isso. Não tem vestibular. Já que aqui o vestibular é uma grande barreira para iniciar um curso de medicina. Eu já tinha escutado muitas vezes
todo mundo falando, não tem vestibular, não tem vestibular. Fica um início, acho que 2 anos, não sei se é isso. Depende de cada faculdade. Estudando como se fossem matérias básicas e depois... Mas aí esse depois que ninguém sabe, pelo menos eu não sabia como seria. Aí, no caso, uma pergunta. Se não atingisse a pontuação, vocês poderiam reiniciar? Reiniciava o processo de vestibular, entendeu? E, tipo assim, porque nas faculdades particulares existe esse método de ingresso. Já na pública de lá, tem gente que demora 2, 3, 4 anos para entrar. Ou seja, não existe medicina sem vestibular na Argentina. O que você vai fazer é esse curso de ingresso e você tem que atingir a pontuação para poder ingressar. Então, tem gente que reprova no curso de ingresso, é como se você estivesse reprovando no vestibular. E isso dá um tom, assim, quando fala assim, sem vestibular, dá um tom de facilidade, né? Então, isso também acaba sendo um grande motivo de frustração para as pessoas que acabam indo para lá e acham assim, não, é sem vestibular, não vai ter prova, vai ser fácil. Chega lá, é totalmente diferente. Então, não tem vestibular, não é uma prova só, são várias provas que você tem que ir ali aprovando, passando, para conseguir, de fato, começar na faculdade, né? Mas essas provas são feitas a cada semestre? Tem esse processo extensivo, que é um semestre, no caso, seria de 6 a 8 meses, né, dependendo da faculdade. E aí você faz várias provas, 2 a 3 provas de cada matéria dessa. E o processo intensivo são 3 meses. Então, você faz a mesma quantidade de provas, só que num processo mais rápido. Então, você tem 3 meses, basicamente, tendo aulas ali teóricas também, e depois tem a prova. Aí vale lembrar, desculpa. É como se fosse um preparatório, um cursinho, só que, como você falou, é você contra você mesmo. Exatamente. Como se fosse um Enem. É tipo isso, só que não é isso, não tem não é eliminatório, então é só o caráter classificatório. E tem pessoas que ficam nesse processo aí, esperando atingir essa nota por muito tempo, como a gente vê aqui no Brasil, que tem pessoas que ficam 4, 5, até 6 anos em cursinho? Tem. Na faculdade particular, é mais fácil o curso de ingresso. E vale lembrar que eu queria falar é que cada faculdade tem o seu método de ingresso, mas todas precisam ser feita a prova para poder você entrar na faculdade. Ninguém entra na faculdade sem realizar a prova. Não existe isso de entrar na faculdade sem realizar a prova. Cada faculdade tem suas particularidades. Já na pública, tem gente que demora 3, 4 anos para ingressar. A pública é mais difícil, né, que a UBA, que é uma universidade muito famosa em Buenos Aires. É a maior, né, a maior da América Latina, maior até inclusive que a USP. Ela, além dessas matérias que a gente também tem na faculdade particular, você tem que cursar biofísica e matemática. Matemática, assim, bem complicado, como coisas de engenharia, tipo limites, cursinho, derivadas. Né? É um cursinho, assim, só que um cursinho voltado para a medicina. Isso nas faculdades particulares. Na pública, todos os cursos fazem o mesmo curso de ingresso, e aí depois cada um vai para a sua área. Por exemplo, alguém que está entrando na carreira de Direito vai fazer o mesmo curso de ingresso de quem está fazendo Medicina. E aí depois, a partir do primeiro ano da faculdade, aí sim que se separam. Que eu já teria desistido dessa aí só pela ainda matemática. falam que são que é mais fácil, né? É o CBC que eles falam lá na pública. E em relação ao idioma, precisa aprender uma outra língua? Em relação às provas, questões abertas, como é que funciona isso? Lá na Argentina, esse é um ponto um pouco particular referente a outros locais, porque assim, em outros locais que você faz fronteira com o Brasil, onde é a faculdade, por exemplo, muitas cidades do Paraguai, algumas cidades da Bolívia, que você tem uma fronteira direta ali, tem muita gente, inclusive, por exemplo, quem faz faculdade em Foz, muita gente, ou quem faz faculdade em Paraguai, muita gente mora em Foz e atravessa a ponte todo dia. Lá na Argentina, isso, por não ser possível, então essa parte do idioma é muito mais exigido. Então, assim, no começo, eles são muito solícitos, eles tentam acompanhar, fazem um esforço para te entender, mesmo quando você não sabe falar, né? É para te acolher. E também não são exigentes, por exemplo, não vão ali te reprovar por uma escrita incorreta, uma gramática incorreta, ou até mesmo lá, como o sistema também são feitos com muitas provas orais, então também não vão te eliminar por uma palavra maldita, por não saber conjugar um verbo. Então, eles são mais tranquilos nos primeiros 2 anos de faculdade. Depois, eles vão ficando um pouco mais ríspidos nesse quesito. Mas aí você, enquanto aluno, precisa procurar um curso extra faculdade ou a faculdade proporciona? Depende de cada faculdade.
hoje em dia, por exemplo, na nossa faculdade que a gente fez, tinha um curso de espanhol. Você também tinha que aprovar o curso de espanhol para ingressar na faculdade. Hoje em dia, também, na UBA, por exemplo, também tem um curso de espanhol que você precisa aprovar, comprovar que você sabe o espanhol para poder entrar na faculdade. Então, tipo assim, você acaba que tem que passar por essa prova de espanhol para poder você conseguir entrar na faculdade. E aí, cada um vai aprendendo por si só, né? Eu mesmo, eu não fiz curso nenhum. Eu fui na cara e na coragem e aprendi lá mesmo. O processo também mudou um pouco em relação a quando a gente foi e para agora. Por exemplo, quando a gente foi, ainda não era obrigatório esse curso de espanhol. Então, você conseguia entrar na faculdade e fazer esse curso durante a faculdade. Sim. Você tinha que terminar antes de ingressar, de fato, na faculdade, né? Poderia fazer no curso de ingresso. Agora, não. Agora, eles exigem que você já tenha o curso até para fazer o curso de ingresso. Então, agora você tem que fazer ele antes. Eu acho que a língua era algo muito... que dificultava mais, né, o processo, porque as provas na Argentina, desde do primeiro ano de ingresso na própria faculdade, tipo, na faculdade de medicina, elas são todas orais. Você passa pela prova escrita, e aí, se você aprovar, você vai para a prova oral. Você e o professor, ele pode perguntar qualquer coisa do tema. Você tem que falar na língua? Falar em espanhol com o professor, responder as perguntas dele em espanhol. Então, tipo, você, durante os 6 anos de faculdade, você passa por esse processo. Se você perder na prova oral, você volta de novo para a prova escrita. E passa pela escrita e depois pela oral de novo. Então, tipo assim, acaba que você é meio que obrigado a aprender a falar. Na verdade, eu acho que é o mínimo, né? Você falar espanhol cursando 6 anos de medicina. Você acaba que pela raça você vai aprender, né? Nem que você não queira, né? Você tem que aprender. Isso seria uma justificativa para algumas pessoas que fazem um curso lá por algum tempo e voltam? Ou acabam desistindo por um outro fator? Saudade da família? Com certeza. Acho que, assim, esse é um ponto interessante a gente tocar, porque, assim, acredito que mais de 80% a 90% das pessoas que vão acabam voltando. Por ter um custo mais acessível à faculdade, por ter essa forma de ingresso também, às vezes, mais acessível, não é em caráter eliminatório, né? Então, acaba ingressando muita gente, diferente daqui, por exemplo, que tem 2 turmas de medicina com 50 alunos cada um. Lá não, lá são 20, 30, 50 turmas no primeiro ano de medicina. E aí, a cada ano, lá a faculdade é anual, né? Diferente daqui, que é semestral, lá é anual, todas as faculdades. E a cada ano você vai vendo só a quantidade diminuindo. Então, quando a gente entrou no primeiro ano da faculdade, nós éramos 2.000 alunos no primeiro ano, todo mundo. Já quando foi para o segundo ano de faculdade, já era 1.000. Quando a gente foi com o passar dos anos, quando a gente se formou, nós éramos 46. Então, dos 2.000 que chegaram, assim, não necessariamente esses 2.000 todos desistiram, porque se a pessoa vai perdendo um ano, ela vai ficando pelo caminho, então ela vai acabando formando depois, né? Ela acaba se atrasando na faculdade. Mas muita gente fica pelo caminho. Uma das barreiras é o idioma. Então, tem uma dificuldade e acaba não se adaptando, né? Tem também a questão cultural, é uma cultura bastante diferente. O clima é frio quase o ano todo, né? Na Argentina especificamente. Então, pra gente mesmo que é daqui de Salvador, foi uma questão difícil nesses 6 anos lá. E outra questão também, acho que é a forma de ensino, o método de ensino, que é também bastante diferente daqui do Brasil. Essa é uma dúvida, porque às vezes na sala de aula, professores que estão falando português, às vezes a gente não está entendendo a Nath. Imagine uma outra língua. Deve ser bem complicado mesmo. Uma outra dúvida que vocês falando, eu me lembrei, em relação... Tem pessoas que iniciam, e um determinado semestre tenta transferir, né, de quem está lá fora. A partir de qual semestre, mais ou menos, pode estar fazendo essa transferência, você sabe? A verdade é que para transferir, né, para cá, para o Brasil, algumas pessoas conseguiram transferir, mas volta muito. Você pode transferir no momento que você quiser da faculdade. O negócio é saber se você vai conseguir, porque tem que fazer a prova para poder passar. Mas você volta muitos semestres para poder você conseguir voltar para o Brasil. A carga horária é um pouco diferente, então você acaba atrasando a sua faculdade. Por exemplo, se lá, digamos que você está no 4º ano, que seria o 8º semestre.
você quer voltar para o Brasil, você consegue transferir muitas vezes, mas você vai acabar voltando para o 5º semestre, 4º semestre. E vai ter que recursar semestre. várias matérias. Porque, por exemplo, lá a gente não pega nada de SUS e saúde coletiva brasileira. Então, é tudo relacionado à saúde coletiva argentina. Então, toda essa parte que é desde o começo, né, desde o primeiro semestre, tem matéria de saúde coletiva, você vai ter que fazer todo esse apanhado, depois recursar essas matérias. Outra coisa que o Felipe estava falando, eu lembrei agora sobre a forma de cobrança nas faculdades lá. Quando a gente faz a prova, e se a gente perder, lá é dividido por parciais, que chamam, né? Primeiro parcial, segundo parcial, terceiro parcial, quarto parcial. Quando você perde, por exemplo, perdeu lá em junho, você só vai fazer o recuperatório, né? Se você vai poder recuperar essa matéria em novembro. E aí, se você perdeu o primeiro parcial, o segundo parcial, o terceiro parcial, você vai fazer todos em novembro. Ou seja, é uma prova atrás da outra. E aí, para você poder passar de ano, além de aprovar todos esses parciais, que lá eles chamam de eras, você tem que fazer uma prova final. Que aqui, prova final já é sinônimo de coisa ruim. Lá, você tem que fazer uma prova final. O que é a prova final? É uma prova de cada matéria que você cursou durante o ano, escrita e oral, sobre o tema do ano inteiro. Ou seja, um ano inteiro, a anatomia, ele pode tomar qualquer sistema de anatomia. Um ano inteiro de fisiologia, ele pode tomar qualquer coisa de fisiologia que foi dado durante o ano. E para você passar para o ano seguinte, você tem que aprovar essas provas finais, tanto na prova escrita como na prova oral. E aí você só passa para o ano seguinte se você passar por todas essas provas. É como se fosse um resumo de tudo que você aprendeu o ano todo. Exatamente. Será que seria semelhante ao nosso OSCE? Eu lembrei do OSCE. Acho que semelhante, mas talvez com o OSCE vale a nota, afinal é a nota total. Ou seja, independe o que você fez antes, não vai entrar em nada. Você só tem que ter aprovado todas as provas para ter a possibilidade de poder fazer essa prova final. Então, o OSCE acho que compõe a nota junto com as outras notas, né? Isso. Lá é um pouco diferente, assim, é uma prova geral como o OSCE, né? Mas é uma prova única, digamos assim. Toda a sua nota tá ali naquela prova. Independente, digamos, você tem 4 parciais durante o ano inteiro, né? Geralmente é 1 a cada 3 meses. Você tirou 10 em todos. E aí você vai fazer sua prova final para poder aprovar a matéria e seguir o curso adiante. Você reprovou, não importa, todos os 10 que você tirou. Você vai ter que refazer essa final depois de 6 meses. Ou seja, a prova mais importante é essa. Porque não adianta passar nas outras e não passar nela. Não, tem que passar nas outras, porque só faz essa se passar nas outras. E aí você tem 3 oportunidades. Se você perder as 3, você recursa o ano inteiro. Você lá não tem a oportunidade de você recursar 6 meses. Não, se você perder qualquer matéria, você passa o ano inteiro cursando só essa matéria que você perdeu. Isso também é um fator que faz as pessoas acabarem voltando, porque assim, se acaba não conseguindo avançar, às vezes está devendo uma final, outra final, aí você não consegue avançar de ano. Então, como lá é anual, então às vezes você tem que ficar todo um ano fazendo uma matéria só. Aí é muito complicado e as pessoas acabam... a faculdade, ao invés de ser 6 anos, acaba se tornando mais anos por conta disso. Porque aqui a gente... Desculpa, porque aqui a gente consegue ingressar uma matéria na nossa grade, né? E lá não. Lá é por ano. Se lá você por ano. perdeu uma matéria do ano, você volta tudo e não consegue adaptar, juntar as matérias na mesma grade. Exatamente. Não. E tipo assim, e lá é super comum as pessoas formarem 9 anos... Coisas que pra gente, que a gente quer acelerar o processo. Lá não. Lá tem os argentinos mesmo, eles, tipo, começam a faculdade, param, ficam um tempo sem fazer nada, depois eles retornam. Se eles perdem, eles desistem da faculdade por 1 ano, depois eles voltam. Então, pra eles é comum. Eles terminarem a faculdade em 9 anos, 8 anos, entendeu? Pra gente não, até porque é um gasto a mais, né? A gente tá longe da família. É um gasto emocional, é um gasto financeiro. Então, tipo, acaba que... É complicado. Cada qual com suas dificuldades. Exatamente. Tô me sentindo no céu agora. Falando em dificuldade, qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram durante o curso de medicina lá na Argentina? Em referente à medicina mesmo, eu acho que é a metodologia de ensino. Então, por exemplo, eu que fiz uma faculdade aqui anterior de odonto, né, que era sistema PBL, que é o mesmo sistema que a maioria das faculdades de medicina hoje. Quando eu fui lá para a Argentina, eu me deparei com outro sistema de ensino totalmente diferente. Então, lá na Argentina, você
você não tem tantas horas de aula como você tem aqui. Provavelmente vocês, assim, na faculdade, no semestre passado, tinham que ficar todo um dia na faculdade, né? De manhã e à tarde. Agora também, quando for avançando e for também o internato, também geralmente é manhã e tarde, às vezes até à noite. Lá não. Lá você tem que ser meio que autodidata. Você tem somente 4 horas de aula por dia, quase que durante o curso todo, com exceção do internato, né? E aí você tem que estudar o resto do conteúdo em casa, sozinho. Então, você tem poucas aulas teóricas, não é aquela coisa assim expositiva. As aulas são a maioria para tirar dúvidas, não são aulas assim teóricas do assunto mesmo assim, aquela coisa do professor passando um pau ali, não. Geralmente são aulas mais para tirar dúvida e você tem que estudar muito sozinho. É mais um PBL mesmo. Só que não é o PBL porque não tem essa parte de discussão de caso. Então, é nesse formato de aula, só que essas aulas são mais em formato um suporte para o aluno. Para tirar dúvidas e tal, como se fosse um suporte. E algumas matérias, sim, tem aula. Eles colocam lá, assim, os temas. E aí, eles falam de alguns temas. Eles dão um cronograma pra gente, eles falam de alguns temas. Não importa se ele não falou em aula de tal tema. Você tem que estudar sozinho, porque na prova vai cair. E provavelmente o tema que vai cair na prova é o que ele não falou na aula. Então, tipo, isso eu acho que também para mim foi a minha maior dificuldade mesmo em relação à medicina. Sim. E a gente que foi, assim, criado em todo o ensino, né? Desde a escola até já também cursinho, com esse formato de ensino expositivo, que o professor chega ali e vai te dar aula sobre o tema e falar detalhadamente cada coisa, é um choque quando a gente chega lá e a gente tem que correr atrás do conhecimento. E a gente tem que correr atrás para poder levar dúvidas também para a aula, para poder tirar as dúvidas na aula. Então, isso foi um choque. Foi, acho que a maior dificuldade. E muitas vezes também a gente vai lá é super comum a gente recorrer a cursinhos particulares da matéria que a gente está cursando. Tipo assim, tá cursando bioquímica, vamos aqui procurar um cursinho particular fora da faculdade para poder entender a matéria. E é super comum lá isso. Que também você acaba, né, tendo esse gasto extra, mas necessário, porque para quem aprende mais escutando, vendo outra pessoa explicar, é difícil a faculdade em si. E, bom, vocês formaram lá, né? E agora, para voltar para atuar no Brasil, porque hoje vocês atuam aqui no Brasil. Tem o Revalida, né, o exame. Conta um pouco pra gente, né, qual é o objetivo, quem pode realizar, quais são os maiores desafios. Certo, então, o exame de revalidação médica, né, um exame que foi criado em 2011 para poder revalidar os diplomas de ensino estrangeiro no Brasil, né, principalmente, na verdade, que hoje em dia a gente só tem um revalida dessa forma que é para o curso de medicina. Então, desde 2011 que a gente vem tendo essa prova do revalida, que é uma prova teórica e prática. Em 2017, teve uma pausa, tiveram uns problemas internos e ficaram 3 anos sem ter prova do revalida. Voltou a ter em 2020. E desde então, tem tido frequentemente. Agora, desde 2022, tem tido 2 vezes por ano. Então, como é que funciona? Primeiramente, quem pode fazer? Qualquer médico formado no exterior, em qualquer país que seja. Tem alguns que têm mais a facilidade pela questão da carga horária depois, porque além de passar na prova, seu diploma é analisado, seus documentos, seu histórico escolar da faculdade, né? E além da questão da prova, você tem que também ter uma carga horária compatível de curso com a carga horária que o governo brasileiro aceita. Então não adianta você fazer a faculdade lá no fim do mundo, num país desconhecido, e aí quando você chegar, você passa no revalida, mas você não vai poder exercer porque a carga horária não bate. Você vai ter que fazer algum tipo de complementação. Então, a prova ela é dividida em 2 etapas, uma teórica e uma prática. A prova teórica são 2 dias, um dia de prova, é manhã e tarde. Então, são 100 questões objetivas, são questões extensas, com enunciado grande, tipo muito, Enem. Tipo Enem, muito diferente das questões de prova de residência, totalmente diferente, são questões com enunciado muito grandes, um nível de dificuldade bastante elevado. Quantas questões? São 100 questões na prova objetiva pela manhã. E à tarde você tem 5 questões discursivas com A, B, C e D. Então, tem toda uma tarde também para fazer a prova discursiva. E aí, é uma prova com um nível de dificuldade elevado, tanto que a taxa de aprovação é baixa, gira em torno de 10%. Dos candidatos que fazem aos candidatos que aprovam, podendo variar. Por exemplo, tem algumas edições do Revalida que são mais difíceis, que eles fogem um pouco do padrão, como a do ano passado, 2023.2, nós tivemos apenas 2% de aprovação.
No Revalida 2023.1, que foi o Revalida que a gente prestou, foi 12% de aprovação total. Então, é difícil. Existe quantidade de vagas? Não, você tem que atingir a nota. Sim. Tipo, na nossa mesmo, na primeira fase, tinham 9.900 candidatos prestando a primeira fase. E aprovou 1.200. Aí foi para a segunda fase e aprovou 800. Então, tipo assim, acaba que você precisa atingir a nota de corte, que é uma nota de corte alta, e quando você atinge a nota de corte, você aprova. E aí depois vai passar por todo o processo burocrático para revalidar o título nas faculdades revalidadoras, que tem que ser federais e estaduais. Que já são pré-selecionadas, né? Depois que você faz a prova, passa por todo o trâmite, aí você vai ter que escolher uma faculdade que já é pré-selecionada no sistema estadual ou federal para revalidar seu diploma. Então, ela que vai se encargar de analisar seu histórico, eles fazem contato por telefone e por e-mail com a faculdade de origem que você formou, para conferir realmente se você formou lá, se você teve algum problema, e analisa toda a carga horária, né? Então, estando tudo ok, esse processo demora mais ou menos 2 meses, depois que você já está com a nota no sistema, já aprovou, ainda tem mais 2 meses nesse processo burocrático. Sem contar isso, né? Porque você, por exemplo, você faz a primeira fase, até sair o resultado de interposição de recursos, são 2 meses. Aí depois mais 2 meses para a segunda fase, depois mais quase 2 meses para sair o resultado preliminar da segunda fase, depois mais 1 mês para sair o resultado definitivo, depois mais 1 mês para poder você conseguir enviar o seu diploma para a faculdade revalidadora. Terminando o processo aí, pode durar tipo mais de 1 ano brincando. Entre prazos, assim, você faz a prova teórica, são 3 meses para você ir fazer a prova prática, fora os custos, né? É uma prova bastante cara. A primeira fase, ela é um preço mais aceitável, né? Está no valor de aproximadamente R$600, mas a segunda fase do Revalida, que é a prova prática, é a prova mais cara do Brasil, mais cara que todas as provas de residência. A prova hoje está no valor de R$4.200. Só a inscrição. Só a inscrição. Fora não tem prova em todas as capitais do Brasil, então algumas pessoas, aqui em Salvador tem, mas algumas pessoas que moram, por exemplo, em São Paulo não tem prova do Revalida prática. Então quem mora em São Paulo tem que gastar com passagem, com hotel, tudo para poder fazer em outro estado. E você ainda tem que ter a sorte, porque quando você se inscreve, que você seleciona a cidade, tem que ter a sorte de ter a vaga. Porque se não tiver, por exemplo, se a gente fizesse aqui em Salvador, a gente mora aqui, morou em Salvador. E aí a gente não conseguisse a vaga lá, a gente ia ter que pagar passagem e hospedagem onde a gente conseguisse a vaga, entendeu? Sim, é um custo caro. Altíssimo. Nesse meio tempo, vocês vieram para o Brasil, fizeram a prova e voltaram para atuar no exterior ou permaneceram aqui? Você, por exemplo, é dentista, né? Cirurgião dentista. Então, você ficou atuando aqui como outra profissão nesse meio tempo, porque você falou, Pamela, que pode girar em torno de 1 ano de aprovação. Então, uma pessoa vai ficar 1 ano parada? Ficamos. E os custos de vida, né? Tem gente que consegue ficar parado. Ficamos. Pra gente, nosso plano inicialmente era fazer como você falou. A gente tinha um plano de voltar. A gente formou em dezembro, né, de 2022. O Revalida foi em março de 2023, a primeira fase. Então, a gente tinha um plano de voltar, se dedicar exclusivamente esses 4 meses focado no Revalida, vivendo o Revalida, só estudando ali. E depois que a gente fizesse a prova, já voltar imediatamente para lá. Era o que a gente sempre planejou durante toda a faculdade. Mas aí, nem tudo saiu como planejado, mas foi por um bom motivo. Né? Foi quando, 15 dias antes de acabar o internato, eu descobri que eu estava grávida. E aí foi quando o mundo caiu, mas não caiu. A gente ficou sem saber o que fazer. Então, a gente tomou primeiro essa decisão de voltar para cá e se dedicar exclusivamente ao Revalida. A gente pediu o apoio, né, principalmente financeiro, dos nossos pais. Graças a Deus, a gente teve esse apoio, porque se a gente não tivesse, era impossível. Então, com a descoberta da gravidez, os nossos planos mudaram. E a gente ficou aqui, dedicação exclusiva para o Revalida desde que a gente formou. E a gente foi receber nosso CRM e começar a atuar. O nosso primeiro plantão foi no dia 25 de dezembro, no Natal do ano passado. 1 ano depois. Um ano depois de formado. Praticamente. Então, tipo assim, a sorte porque a gente passou também de primeira, porque se tivesse demorado ia ser, tipo... Na verdade, nunca nem passou pela minha cabeça a possibilidade de não aprovar, mas tinha, né, o risco de não aprovar.
foi muito difícil, porque eu acho que você já passar pelo processo de revalidação é um processo difícil. Imagina a gente, recém-formado, sem dinheiro, com filho, e então foi tipo assim, um choque de realidade, sabe? Foram muitos momentos de desespero, de tristeza, angústia, mas quando a gente viu aquele aprovado no sistema... E o emocional, né? Com certeza. Porque às vezes você sabe, mas quando é emocional, tá bem abalado, mesmo você sabendo, você não consegue. É verdade. E assim, o fundamental foi nossa rede de apoio, né? Se a gente não tivesse nossos pais, nossa família, não só pela questão financeira, lógico que foi um fator determinante. Se a gente não tivesse como ter esse apoio financeiro, a gente não teria como fazer cursos, como estar só estudando, né? Sim. Como comer, como ter um local para viver. Então, mas a questão também até do cuidado depois com o nosso filho, né? Então, a gente passou por essa fase. Pamela, na primeira fase, estava gestante ainda, mas com 7 meses. 7 meses. Então, a barriga enorme, indo fazer prova lá. No calor. A gente fez na UFBA, prova teórica, sem ar-condicionado, calor. Um ventilador para a sala, tipo, com 100 participantes. Tendo hipotensão. Já na segunda fase, acho que foi mais desafiador ainda, porque a gente teve... Bernardo nasceu exatamente 1 mês antes da prova da segunda fase. E a gente... Pamela tinha planejado, né, ter parto normal. Para me recuperar, para eu poder conseguir ir fazer a prova bem. Porque eu ficava, poxa, se no pós-parto já é difícil, você imagina passar por toda essa pressão emocional, por tudo que a gente estava passando, operada, com cesárea. Entrei em trabalho de parto, estava tudo indo muito bem, até ter uma parada, assim, né, da obstetra, olhou para mim e falou, não, a gente vai ter que ir para cesárea. Aí, eu não conseguia pensar em outra coisa. Eu falava, meu Deus, como é que eu vou fazer a prova? Como é que eu vou estudar, operada? E o Felipe, calma, amor, o momento agora é de pensar em Bernardo. Nosso filho vai nascer daqui a 2 horas e você está pensando nisso, depois a gente pensa nisso. Porque para vocês verem como é a pressão, né? Tipo, sim, que eu me colocava, porque nossa família não colocava essa pressão na gente, mas eu me colocava. Porque você imagina, se você sem filho já tem toda essa pressão, com filho, os gastos são mais altos, você vai precisar de uma rede de apoio, de tudo, entendeu? Nossa sorte foi essa. E a prova é muito difícil. O primeiro dia... São 5 estações clínicas, sabe? Você tem 10 minutos para entrevistar um ator, que é um paciente simulado. Você tem que solicitar exames, interpretar os exames. Você tem que diagnosticar, dar a conduta, dar as orientações em 10 minutos. Realizar um procedimento em 10 minutos, um exame preventivo, uma intubação. Não é só realizar e verbalizar, entendeu? Tudo gravado. Tipo, é uma pressão psicológica muito grande. Uma adrenalina grande também, né? A prova do Revalida, ela funciona uma vez no ano ou por semestre? 2 vezes no ano agora. 2 vezes no ano. Tem um projeto de lei, já foi aprovado o projeto de lei na Câmara dos Vereadores, de ser 3 vezes por ano. Mas ainda não foi implementado. A gente espera que a partir de 2025 seja implementado as 3 vezes por ano. Por enquanto tem sido 2 vezes. Entendeu, né? Vocês fazem parte de um curso preparatório para o exame. Isso foi destino ou estratégia? E, afinal de contas, como é que se prepara para fazer o Revalida? Essa é uma parte que é bem complexa. Foi destino. A gente começou como aluno, né? A gente entrou no curso, né? O curso é o Bastidores do Revalida. É um curso focado para a prova do Revalida, tanto para a parte teórica como para a parte prática. O idealizador do curso, né, Adelício Galvão, doutor Adelício, ele formou também no exterior, formou na Bolívia, voltou e após um processo de revalidação conturbado, ele criou esse curso e descobriu que tinha alguns métodos, algumas técnicas que poderiam facilitar nessa preparação para o Revalida. Então, a gente começou sendo aluno do curso, e depois, quando a gente conseguiu passar na prova, ele nos convidou para poder fazer parte da equipe do curso e trabalhar como professores e ajudar também mais pessoas a viver esse sonho que a gente viveu e está vivendo, né? Que foi ser aprovado no Revalida e poder estar voltando no nosso país de origem, que era o nosso desejo, estar perto da nossa família. Eu acho que é propósito. Sabe quando você faz alguma coisa com um propósito? Porque desde quando ele convidou a gente para trabalhar no curso, a gente conversava muito sobre isso. A gente falava, poxa, eu fico até emocionada, porque o processo é muito difícil, sabe? Não foi uma decisão porque a gente não queria estudar no Brasil.
a gente não tinha condição financeira de pagar uma faculdade cara. E vocês sabem, é muito caro estudar no Brasil. O processo foi muito difícil. E o nosso maior objetivo em participar do curso é ajudar, assim como a Delício, mais pessoas a revalidarem, mais pessoas a cumprirem esse sonho de poder trabalhar no Brasil, não só brasileiro, mas existe gente do mundo inteiro. Existe gente da Rússia, existe gente da Alemanha, existe gente do mundo inteiro querendo estudar e passar no Revalida, sabe? Gente que é cirurgião, que trabalha há mais de 10 anos fora, entendeu? Então, tipo assim, quando a gente vê todo esse esforço que o Adelício quando a gente viu, né? Todo esse esforço que ele colocava para ajudar mais pessoas foi o que motivou a gente a aceitar, a trabalhar com ele, porque com o propósito de ajudar mais pessoas a revalidarem. E eu acho que tudo na vida da gente, quando a gente tem um propósito, se torna leve e mais tranquilo e mais gostoso, né? Sim. De trabalhar. E assim, o Revalida, isso é uma peculiaridade, porque o Revalida não é só o conhecimento médico. Então, tem muito o fator emocional envolvido, principalmente na segunda fase, né, que é uma prova prática. Você está diante ali de atores e tem 3 câmeras te filmando, o processo é todo gravado e a correção é toda feita pelos vídeos, não é corrigido lá na hora. Então, não é só conhecimento médico. Tanto que você vê diversos especialistas que são especialistas em outro país que não conseguem passar na prova, que é uma prova de conhecimento geral para o recém-formado, né? Então, tem muita coisa que você tem que aprender detalhe da prova. Então, é nisso que o curso também ajuda, por ser feito somente por profissionais revalidados, que já passaram pelo exame, que foram aprovados. Toda a nossa equipe é de profissionais revalidados. Então, acho que isso ajuda muito e traz muita bagagem para quem está ali no mesmo processo, né? E como a Pamela falou, é uma coisa muito gratificante você poder ajudar uma pessoa ali que passou pelo mesmo que você passou, que ficou lá anos longe da família, perdendo os dias dos pais, dia das mães, aniversário, que passou por dificuldades em outro país, que toda essa luta, você está ajudando aquela pessoa a retornar, a voltar para perto da sua família, a ter a vida que ela quer, a buscar condições melhores de trabalho, que muitas vezes também é um motivo de querer voltar a trabalhar no Brasil. Então, realmente é gratificante trabalhar com isso agora. Agora, vocês mencionaram o tempo todo que é uma prova muito difícil. Apesar de ser essa prova muito difícil, vocês acham que é justa no sentido do que vocês viram de conteúdo? Ou se não fizer um curso preparatório, consegue passar na prova do Revalida? Se não fizer um curso preparatório, é muito difícil, mas algumas pessoas conseguem. Até porque é um processo muito caro para você fazer. Você imagina, pagar R$ 4.200 só na inscrição. Os cursos são realmente caros. Mas, tipo assim, eu acho que você precisa de um direcionamento. Porque a prova é realmente muito difícil. Como eu estava falando, são 5 estações em um dia e 5 estações clínicas no outro. Você abrange as principais áreas, né? Pediatria, clínica médica, cirurgia geral, medicina preventiva, ginecologia e obstetrícia. Imagina, você tem 50 minutos, você vai rodando de sala em sala, você sai de uma, vai para outra, sai de uma, vai para outra, sai de uma, vai para outra. Você fazer um curso preparatório te ajuda a vivenciar aquilo ali, pelo menos, de pessoas que já passaram, poder te contar como é a experiência, te preparar para as pegadinhas, porque não é justo. É muito injusto o processo de revalidação. O Revalida em si é muito injusto, para te falar a verdade. A forma de correção é muito injusta também. Como não tem uma pessoa, como nas provas práticas de residência, que geralmente tem um professor ali, né, que está corrigindo a prova no momento que você está fazendo. Então, ele está vendo se você falou, não falou. No Revalida, não. É tudo gravado e é corrigido depois por câmeras. E aí, essa correção não é igual para todo mundo. Então, depois sai um checklist, né, de coisas que você deveria ter falado ali. E aí, depois, o corretor ele vai avaliar se você falou ou não. Só que, assim, a medicina não é matemática. Então, a medicina tem muita coisa que são sinônimos, tem muita coisa que pode ser de uma forma ou de outra forma. Então, numa prova, ela acaba sendo estática. É uma prova estática, não é uma prova dinâmica. Então, isso acaba sendo um ponto de dificuldade depois, nessa parte da correção, de não ser a vida normal do médico, né? A consulta ali é uma consulta dinâmica.
dando um exemplo assim, no Revalida você tem que seguir uma ordem. Primeiro você tem que fazer toda a anamnese, depois diagnóstico, depois a conduta, como também na vida real. Só que na vida real você pode voltar atrás. Você tá lá na parte da conduta, você esqueceu de perguntar uma coisa, você pode voltar, não, você teve tosse e tal, no Revalida não. Então acaba que se você não seguir aquela ordem, você não é pontuado. Então acaba saindo, fica uma coisa meio robotizada. Não é uma consulta da vida real. Você acaba tendo que gravar falas, coisas, não é humanizada, nem um pouco. Nada, primeiro 10 minutos. Você só tem 10 minutos, então você tem que falar muito rápido. Você não consegue deixar o paciente, assim, ficar falando muito porque você... Né? Ativa, porque você tem a sua prova ali para fazer, né? Querendo ou não, você tem que estar pontuando. É como se fosse um jogo ali. Que você tem os pontos para ir buscando. Por isso que eu falo que não é só conhecimento médico. Tem muita coisa também de detalhe da prova que você tem que saber. Vai um pouco de contra com a atuação, né? Exatamente. Se um paciente hoje for na consulta e sair em 10 minutos, ele vai falar que o médico não fez nada. Esse médico não presta. Mas lá você tem que fazer tudo em 10 minutos. Já deveria mudar esse tempo, porque se fala tanto em humanização e me vem com esse tempo. Não existe aí. a relação médico-paciente numa prova. Então, foi o que o Adelício, com o curso dele, ajudou a gente. Porque ele foi injustiçado. Sim. Com a correção. Então, ele percebeu que existiam técnicas, tipo isso, da gente não esperar para o que o ator... Macetes. Macetes, exatamente. Você disse a palavra certa. Macetes. Não esperar o que o ator tinha para falar para a gente, e sim perguntar tudo, sabe? Tipo, um esquema de perguntas para poder você pontuar, porque o segredo não é diagnosticar, porque diagnosticar o paciente são 2 pontos, 1,5 ponto. Toda anamnese vale 5 pontos, 6 pontos. Então, se a gente precisa de uma nota de corte, o diagnóstico vai ser, tipo, mais básico. A anamnese é muito mais importante. Na vida real, a anamnese é muito importante. Sim. Então, tipo assim, acaba que o curso ajudou a gente a já ir nesse direcionamento de perguntas, entendeu? Sim. E se não passar na prova? Volta pro Não, país? pode fazer mais 2 vezes. Antigamente, tem sim. limite? Não, assim, ó, calma. até 2021 era caráter eliminatório. Então, assim, você passou na primeira fase, fez a segunda fase, perdeu, volta para a primeira fase. Depois de 2021, foi atualizado isso e agora é como se fosse na OAB. Você faz a primeira fase, aí você tem 3 chances para fazer a segunda fase. Se você perde na primeira, você pode fazer a segunda, que só são 6 meses depois, né? Sempre de 6 em 6 meses. Então, mas você tem 3 chances para fazer a segunda fase. A primeira fase, Entendi. se não for passando, você vai repetindo a primeira fase, né? Mas pode repetir. Quantas vezes for necessário. Agora, assim, se você perder na terceira chance da prova prática, aí você tem que voltar para a prova teórica. E aí, essas 3 chances, está inclusa no valor? Não, cada vez uma é você vai 4 mil pagar. Você paga 4 mil reais. E, inclusive, você não pode deixar... São 3 chances consecutivas. Então, não é assim... fiz um agora aqui, mas agora não estou bem emocionalmente, não queria fazer a prova agora, quero deixar para 6 meses depois. Não, você tem que fazer obrigatoriamente a próxima prova. Se você não fizer, você acaba perdendo essa chance e é eliminado. Aí você volta para a primeira fase. Enquanto isso, em relação a trabalhar, se não passou no Revalida, quais são as opções de trabalho no Brasil? Ou volta para o lugar onde fez a faculdade? Como é que funciona isso? É voltar. Você tem a opção de voltar. Existe agora, né? Abriu alguns mais médicos que tiveram muitas vagas. E, tipo, muitos brasileiros formados no exterior tiveram a oportunidade de voltar para trabalhar para cá enquanto passa no Revalida. Ou voltar para o país. Acho que a principal, hoje em dia, o principal trabalho é realmente o programa Mais Médicos, né? Então, ele permite que profissionais que formaram no exterior trabalhem mesmo antes de ter o CRM. Então, você tem toda uma supervisão, mas você pode trabalhar. E aí, dá prioridades. Primeiro, tem a ordem de prioridades, né? Dá prioridade tanto para quem tem CRM, quem formou no Brasil ou quem tem CRM, e depois vem brasileiro formado no exterior e depois estrangeiro. Então, para assim, você não concorrer com a vaga de cada prioridade. Então, acaba que agora você pode trabalhar no Brasil pelo Mais Médico, então, enquanto está aguardando Mas o aí Revalida, tem que esperar os estudando. editais, né? Porque teve um edital com um chamamento muito grande ano passado. Aí abriu agora outro. Então, tem que esperar os editais para poder você se inscrever e ser chamado. E aí, você não concorre. Tipo, a gente, por exemplo, se eu quisesse entrar no Mais Médico agora, eu seria perfil 1 porque eu tenho CRM. Mas até ano passado, eu me inscrevi como perfil 2.
porque eu era médico brasileiro formado no exterior. E aí, depois do perfil 2 é o perfil 3. Ou seja, tem essa escadinha de prioridade para poder atuar no Mais Médico. Se não passar no Mais Médico, é voltar para o país. Voltar pro país. E atuando no Mais Médico, conta algum pontinho na prova do Revalida? Não, zero. A prova do Revalida ela é independente. Só é ela mesmo, e se você não passar, é estudar, não é nem estudar, né? É ir conhecendo as técnicas do Revalida para poder passar na prova. E hoje que vocês são médicos revalidados, atuam como médicos já no Brasil, vocês acham que tem alguma diferença em relação a vocês, médicos formados no exterior, e os médicos que formaram aqui no Brasil? Eu acho que sim, tem diferença do ponto de vista do ensino e do tanto que a gente teve que estudar da parte teórica para essa prova de revalidação. Então, assim, como você tem que passar por essa prova, que exige muito conhecimento, tanto técnico como depois da parte prática também, então eu acho que acaba te preparando, você chega depois para trabalhar de fato com tudo muito fresco na sua cabeça. O que muitas vezes um recém-formado que não esteja estudando para residência não vai estar ali revisando, tendo que revisar toda a faculdade ali naquele período, né? E já quando a pessoa forma aqui, já forma, já vai trabalhar logo, geralmente tem bem mais, e durante a faculdade tem bem mais prática do que a gente teve lá no exterior. Em todos os países tem menos prática do que no Brasil, menos carga horária prática mesmo. Em compensação, alguns têm mais carga horária teórica. Então, acho que a gente chega um pouco cru do ponto de vista prático, ou seja, para fazer um procedimento, por exemplo, mas chega mais preparado, eu acho, do ponto de vista teórico. De conduta, sabe? De fluxos, de atendimento, de diagnósticos, porque, querendo ou não, a gente é obrigado a estudar muito para conseguir passar na prova. Então, eu acho que, se fosse para perguntar, vocês acham que é diferente formar no exterior e formar no Brasil? Eu acho que não. Mas passar pelo processo de revalidação, eu acho que torna a gente um pouco mais... Não é que torna, deixa a gente um pouco mais seguro em questão à conduta, diagnósticos, a não ser um estudante de medicina que fez muita prática no internato, que se esforçou, procurou prática fora da faculdade, né? E aí, mas eu acho que por ter passado pelo processo de revalidação em questão a diagnósticos, condutas, tratamentos, eu acho que a gente tem uma carga teórica mais pesada, digamos assim. Sim, fez uma extensão. Uma extensão do curso de medicina em um ano. Toda uma revisão do curso de medicina em 6 meses. Intensivão. 6 anos em 6 meses. Cai de tudo, né? Tanto do ciclo clínico como do ciclo básico. Então, a gente acaba tendo que repassar toda a medicina para poder fazer a prova. Então, eu acho que em relação a isso, sim. Mas se terminou a faculdade, quem está mais preparado, formado no exterior ou formado no Brasil, acho que não. Acho que a gente é igual. Uhum. E uma questão, vocês estão atuando agora no Brasil. Como foi esse processo em relação à questão cultural? De atender lá fora, de ter o contato lá fora com o paciente e aqui dentro no Brasil, né? Quais são as diferenças que tem em relação às culturas, a forma de abordar? Porque você falou, né, a questão da prática, que aqui a gente tem muito mais prática do que vocês têm lá no exterior. E como isso influenciou na atuação médica de vocês agora? Eu acho que, assim, no começo, né, a gente influencia, a falta de prática deixa você mais inseguro para trabalhar no começo, ou seja, com mais medo do primeiro plantão. Depois que você dá o primeiro plantão, você perde o medo, você quebra o gelo, já fica mais tranquilo. Eu acho que todo primeiro plantão de qualquer pessoa. É o terrorismo. Eu tinha um professor na faculdade que ele falava que são os 16 primeiros plantões. Eu falava, poxa, professor, por que 16? Ele, porque são 16. Confia que vai ser 16. Aí eu fiquei contando para ver se... Mas à medida que você vai dando os plantões, vai diminuindo essa Acho que, assim, um fator diferente, primeiro, o choque é a língua. Então, você passa 6 anos estudando em espanhol e você acaba, no começo, falando ainda muitas palavras em espanhol. Tem muitas palavras que têm a escrita igual no português e no espanhol, mas a pronúncia é totalmente diferente. Por exemplo, lá a gente fala taquicardia.
E aqui tá cardia, lombalgia. Traqueia, Então, traqueia, e lá a gente fala tráquea. Então, no começo, eu sentia um pouco dessa dificuldade no plantão. Inúmeras vezes acabava falando a palavra em espanhol, o povo achava estranho assim. Tá, o que você falou? Tá, eu pedi para repetir. E uma coisa que é muito interessante, que também foi diferente quando a gente começou a trabalhar, é que lá a gente é acostumado a utilizar somente o nome técnico da medicação, o nome científico da medicação. Aqui tem uma cultura muito grande nos plantões de você falar o nome comercial do medicamento. Então, por exemplo, Nipride, Profenid. Então, tem alguns medicamentos assim que são bem comuns da gente acabar verbalizando aqui, falando o nome comercial do medicamento e não o nome do medicamento em si, da substância. Ibuprofeno. Então, isso aí também no início a gente ficava, o que é isso mesmo? Como é o nome dessa medicação? Ia pesquisar assim, a pessoa falou tal medicação, não, é isso, é tal coisa, tal, então... Mas eu acho que, tipo, a medicina, ela é a mesma em qualquer lugar do mundo. Assim, como o Felipe falou antes, né, não é matemática. Cada paciente tem sua particularidade, a gente tem que fazer a escutativa. E eu acho que não importa se você formou na Bolívia, na Cuba, na Argentina, no Paraguai, na Rússia. Você tem que ter a oportunidade de trabalhar no país que você quiser. A gente tinha a oportunidade de trabalhar na Espanha. Ia fazer o trâmite burocrático, levar os papéis, porque a Argentina tem um acordo com a Espanha. Mas a gente decidiu vir trabalhar no Brasil. A gente podia querer ir trabalhar nos Estados Unidos, poderia querer ir trabalhar em qualquer lugar. Eu acho que qualquer pessoa pode ter a oportunidade de querer trabalhar em qualquer lugar e fazer a prova. E a partir do momento que você faz a prova de revalidar o seu diploma em qualquer lugar do mundo, você está apto. Porque eu acho que a medicina ela é universal. A medicina é a mesma em qualquer lugar do mundo. Os livros são os mesmos em qualquer lugar do mundo. São os pacientes que mudam. E aí vai depender da conduta de cada médico, né? Da humildade, da empatia, de escutar, de entender o paciente. Isso sim vai fazer a diferença. Por isso que eu acho que o Revalida é injusto. Porque não mostra o quão bom profissional você é. Mostra o quanto de técnica você sabe, o quanto rápido você fala para conseguir fazer um diagnóstico em 10 minutos. Talvez mostre assim, o quanto você se preparou para aquela prova em específico, mas não o médico que você é. A gente cansa de ver, principalmente agora que a gente está trabalhando com isso, a gente cansa de ver excelentes médicos e que acabam por N motivos desaprovando na prova e ficam incapacitados de trabalhar no país. E a cada medida que eles vão reprovando, você vai ficando mais desmotivado, né? Desanimado com a prova em si. Porque, igual ele falou, o quão preparado você está para essa prova. Mas você é um bom médico. Se você passou numa prova teórica, que aprova menos de 10%, você é um bom médico. Você só tem que estar bem preparado para essa prova em específico, que é o que a gente sempre tenta falar para eles nas nossas aulas, que eles são bons médicos. Sim. Talvez o problema maior seja o psicológico, né? A pressão, e não o conteúdo em si. Eu acho que o emocional é o que pesa mais. Acho que o emocional é 50% da prova, principalmente da prova prática, é o emocional. Eu super concordo com vocês e é aquilo que a gente já falou em alguns podcasts, não é sobre nota. E uma coisa que você falou que me marcou muito é em relação ao propósito. Propósito de ajudar pessoas, de ajudar vidas. Ninguém igual a ninguém, não existe uma receita de bolo. Então, realmente, assim... É nisso aí, é por isso que eu acredito ainda que a gente tem médicos diferentes e é nessa medicina que eu acredito. A gente queria que você deixasse uma mensagem, né, para o pessoal que pensa ou que está cursando no exterior e quer voltar para atuar no país de origem, quer voltar para atuar no Brasil. O que é que vocês deixariam de mensagem para essas pessoas? Primeiro, para quem está no exterior, não desista. O processo é muito difícil, é árduo, você precisa se dedicar muito, mas sempre acredite no seu potencial, porque se você está aí, você está longe da sua família, você já abdicou de tantas coisas, eu estou aqui, Felipe está aqui, vocês também podem estar aqui. Já vai chegar o dia de vocês. Eu gosto de falar que só vive o propósito quem suporta o processo, né? É justo que muito custe o que muito vale. Sim. Então, para a gente, o que custa muito, né? A gente conseguir fazer, se a gente tiver esse propósito, esse processo, vai ser muito mais
leve, prazeroso, não leve, né? Porque eu já disse várias vezes que é difícil, mas vai ser muito mais prazeroso. E eu acho que para quem está nesse processo de volta realmente já para o Brasil, se dedique ao máximo, mas também cuide da sua saúde mental. Porque é importantíssimo, a prova é mais do que 50% emocional. Então, a saúde mental é importantíssima. E busque se preparar especificamente para a prova. Não saia assim, somente estudando assuntos aleatórios, sem um método de preparação, porque eu acho que é o que vai fazer diferença na aprovação, é ter um bom método de aprovação. Bom, com tantas coisas difíceis que vocês relataram, teve alguma coisa boa nessa trajetória? Teve. Porque quando eu decidi, né, ir para a Argentina, eu tinha 17, eu ia fazer 18 anos. E aí meu pai disse, você quer fazer medicina na Argentina? Eu falei, quero. Porque não era só pela medicina e pela questão financeira. Teve a parte também de tipo assim, poxa, eu posso viver a experiência de morar em outro país, de conhecer uma nova cultura, de conhecer novas pessoas. Então, tipo, quando ele me ofereceu essa proposta, eu falei, vai que eu encontro alguma coisa boa além da medicina na Argentina. Então, eu não pensei duas vezes. Se desse certo, perfeito. Eu ia cumprir o meu propósito e o meu sonho de ser médica. Se não desse certo, eu tenho certeza que meus pais... Eu tinha uma certeza, né? Que meus pais iam estar de braços abertos para me receber de volta. E aí, quando eu pensei em desistir, né? Depois do curso intensivo, eu falei, não vou mais voltar para a Argentina. Não quero mais ficar longe da minha família. Não quero mais abdicar de momentos. Meu pai disse, tem certeza? Eu falei, tenho. E quando eu passei na prova de ingresso, ele falou, tem certeza? Eu falei, não, pai, compra minha passagem que eu vou voltar para a Argentina. E uma semana depois, eu conheci Felipe. Então, tipo assim, a Argentina não me deu só o título de médica. A Argentina, ela me deu uma família, um filho, um marido maravilhoso, que foi meu porto seguro durante esses 7 anos que a gente esteve lá, quase 7 anos que a gente esteve lá. E me deu grandes amigos, irmãos, que eu quero levar para o resto da minha vida, que foram a minha família enquanto eu estive lá. E o título de médica, né? Então, eu realizei vários sonhos que sempre foram meus. Ser mãe, ter um bom marido, ser médica e ter essa experiência, né? De morar fora e morar em outro país. E eu acho que justamente isso, essa experiência valeu muito a pena. Não foi só a questão financeira, como a Pamela falou. É uma experiência de vida, você morar em outro país, você sair da sua zona de conforto, você chegar lá sem saber falar uma palavra de espanhol e você ir lutando para aprender, se esforçando, você tá longe. Então, você acaba crescendo nesses 7 anos, eu acredito que eu amadureci uns 20 anos. Então, isso faz você até levar a faculdade talvez com um pouco mais de seriedade. Então, foi uma experiência de vida muito engrandecedora. A gente já conseguiu aprender outro idioma, a gente aprendeu a sair daqui sem saber fritar um ovo, voltei sabendo cozinhar, fazer várias coisas. Então e encontrei o amor da minha vida, hoje a gente tem um filho lindo. Então, foi uma realização de um sonho. E poder voltar, acho que é um sonho maior ainda, estar vivendo isso tudo agora perto também das nossas famílias. De vários sonhos, né? Que antes parecia estar tão longe e hoje é tão sólido. A gente consegue tocar, né? E poder trabalhar aqui e ter uma família feliz, um filho saudável. Então, tipo, isso... Dar plantões juntos. Sempre foi nosso sonho dar plantões juntos. A gente trabalha todo sábado juntos. Isso é muito legal. Isso é bom. Muito bom. Feliz com a história de vocês. Muito gratificante estar te entrevistando, Felipe. A gente já se conhece já faz um tempo. E aí, toda vez que eu vejo um dentista, médico, já me incentiva mais a conversar. Então, é isso. Foi um prazer, gente. Foi uma honra conversar com vocês e foi realmente um bate-papo muito legal. A gente também se coloca à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, depois quiser perguntar, saber mais sobre o processo, saber mais sobre a Argentina ou a faculdade que a gente se fez. Vocês têm o nosso contato, pode passar perguntas pra gente, que a gente vai ter o maior prazer em responder e ajudar pessoas que estão nesse mesmo propósito que nós. Muito obrigada, parabéns, gente. Estou muito feliz de estar aqui. Ter desistido. Obrigada, muito, muito obrigada. Me sinto muito honrada pelo convite, tá bom? Eu espero que esse podcast só cresça cada dia mais. Amém. E vocês consigam alcançar mais pessoas
através, né, desse propósito que vocês tiveram de 6 amigas compartilhar as vivências da medicina. Sim. E pessoas como vocês, né, compondo nossa mesa, com certeza vai trazer muito conteúdo enriquecedor para as pessoas que estão em casa e têm diversas dúvidas. Com certeza. Então, obrigada por aceitarem nosso convite. Foi um prazer. E então, gente, esse foi mais um episódio cheio de informações valiosas, graças aos nossos convidados, né, Pamela e Felipe, sobre você que se formou médico, está no processo de se formar médico no exterior e quer voltar para atuar no seu país de origem. Então, se ainda restou alguma dúvida ou você quer compartilhar alguma experiência com a gente, deixa nos comentários e também já aproveita para se inscrever no nosso canal, caso ainda não tenha se inscrito, e ativar as notificações. A gente está presente também nas redes sociais, como no YouTube, no Spotify, no TikTok e no Instagram. Vai aparecer aqui nosso @ embaixo, então já aproveita para seguir a gente para ficar dentro de todas as novidades em tempo real. Então é isso, obrigada pela participação. Tchau!